A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, paz do Senhor, paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra breve que o Senhor acabou de ministrar ao meu coração. Essa palavra se encontra localizada no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 15 a 16. Eu vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo, capítulo 14, né? Estamos aqui a localizar a palavra no livro do Êxodo, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. Agora vamos ler o livro do Êxodo no capítulo 2, capítulo 3, do versículo 7. Vamos começar do versículo 7. Disse assim o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu, Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Diz o Senhor: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 12. E disse o Senhor: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Glórias ao Cordeiro do Senhor. Vamos pular e vamos ler o versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Glórias ao Senhor Deus. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nessa palavra. Vamos ler o capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. Versículo 2 diz assim: E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E Moisés respondeu: Uma vara. E Deus falou a Moisés: Lança na terra. Ele lançou a vara na terra e a vara se transformou em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega pela cauda. E estendeu a mão e pegou na cauda, e tornou-se de novo vara na sua mão. E o Senhor disse no versículo 5: Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse o Senhor mais: Mete agora a mão no peito. Meteu, e quando tirou, a mão ficou leprosa, branca como a neve, e a história se desenrola. Glórias ao Cordeiro de Deus. Pai soberano, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor trouxe uma revelação. O Senhor trouxe uma mensagem poderosa que eu acredito que é uma mensagem de despertamento, uma mensagem que vai despertar a tua igreja, despertar o teu povo, que vai ativar. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa abrir a mente, o coração, as almas, o espírito de toda aquela pessoa, Pai amado, que está escolhida, selecionada por Ti para receber essa mensagem. Que o Senhor possa fluir através de mim,
que a revelação da palavra possa ser ampla, aberta, amplificada, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós começamos a ler o versículo 14, mas vamos começar o texto no versículo 3, amém? Glória a Deus. Havia um homem que nós conhecemos a sua história de nome Moisés. Moisés era um homem de Deus, um homem cheio do poder, da unção, um dos maiores profetas que já existiu nesse mundo, eu posso dizer assim, um dos maiores profetas que já existiu nesse mundo. Eu posso ter a ousadia de dizer que Moisés foi um dos maiores profetas que já existiu na Bíblia Sagrada, reverenciado pelas 3 religiões monoteístas, que é o Islão, o cristianismo e o judaísmo. Então, esse homem escolhido por Deus, um homem normal como eu e você, um homem cheio da graça, um homem cheio do poder, um homem cheio da unção de Deus, esse homem foi comissionado por Deus para uma missão específica. Ele nasceu com um propósito específico, que era libertar o povo de Deus da opressão. Porque Deus havia chamado Abraão da terra de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, uma terra cheia de prostituições, cheia de adultérios espirituais, uma terra que não queria saber do Deus Criador do universo. Deus chama Abraão dessa terra e Deus fala para Abraão: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, uma terra que a tua posteridade vai possuir, uma terra cheia de maravilha, cheia de leite, cheia de mel. Deus estava chamando Abraão para aquilo que seria a terra de Israel, que hoje nós conhecemos como uma terra próspera, como uma terra abençoada, como uma terra onde nasceu o nosso Mestre, o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus amados irmãos, Deus começa essa história com Abraão, chamando Deus Abraão para essa história, para essa caminhada, uma caminhada com Ele, uma caminhada com o Deus que criou os céus e a terra. E Abraão continua no caminho de Deus, um caminho difícil. Um caminho que era difícil para poder seguir a Deus. Abraão caminhava no deserto, Abraão caminhava de povo em povo. Abraão confiava simplesmente naquilo que era o propósito, naquilo que era a graça, naquilo que era a misericórdia de Deus. Então Abraão, Deus chega a um ponto da sua vida em que Deus para Abraão e declara: Abraão, estás a ver essa terra? O teu povo será levado cativo, a tua posteridade será levada cativa até uma terra, até um lugar, aonde nesse lugar esse mesmo povo vai ficar cativo durante 400 anos, mas eu me levantarei e libertarei esse povo. É aqui aonde Moisés entra. Moisés entra nessa história como uma promessa de Deus, de que o próprio Deus se manifesta a Abraão e declara que com o meu braço forte, com a minha mão poderosa, eu libertarei o povo. Deus falou a Abraão 400 anos antes. Eu quero dizer para você que Moisés já estava na mente de Deus quando Deus estava a falar esta mensagem a Abraão. Moisés foi concebido muito tempo antes na mente de Deus, para que Moisés nascesse. Acontece que o diabo ouviu essa profecia de Deus e o diabo guardou essa mensagem de Deus. Quando chegou o tempo de Moisés nascer, o diabo tirou os seus arquivos e lembrou da profecia que Deus havia declarado. O diabo lembrou: como Deus não falha, como Deus não é mentiroso, como mentiroso seja todo homem, Deus verdadeiro, então Deus cumprirá essa palavra. O diabo estava a oprimir o povo de Deus. O diabo estava a apertar o povo de Deus. O diabo estava
a consumir aquilo que era o povo de Deus, o diabo estava a bloquear, a causar bloqueio. Ele se alegrava, ele ria, ele fazia das suas naquilo que era o povo de Israel. Mas acontece, amado irmão, que o diabo, quando via Deus a se movimentar no reino do Espírito, ele ficou preocupado, ele lembrou-se da profecia e ele usa Faraó, ele usa seu servo Faraó para instaurar uma perseguição a todos os nascidos naquele momento, naquela época, para serem executados com o propósito de bloquear ou de atrasar o propósito de Deus na vida de Moisés. Mas acontece que Moisés, independentemente daquilo que era o propósito maligno, Deus se levanta e Deus coloca a sua destra sobre Moisés e Deus protege a Moisés. Deus levanta a Moisés e Deus preserva a Moisés dentro do palácio. Deus preserva Moisés dentro do palácio. Dentro daquilo que era o propósito de Deus, Deus lhe coloca no meio do palácio, no meio daqueles que eram os seus perseguidores. O Senhor coloca Moisés naquele lugar. Moisés cresce, Moisés é ensinado, Moisés é doutrinado nas ciências dos egípcios. E chega um ponto da vida de Moisés em que Moisés sentia como um homem de Deus, servo de Deus, escolhido, nascido com um propósito específico. Moisés começa a sentir o chamado a borbulhar no seu coração, no seu espírito. Moisés começa a entender, eu começo a conjunturar aqui que Moisés começa a ter muitos sonhos, Moisés começa a ter visões daquilo que era a sua chamada. Que ele não era um homem normal, ele não era um homem comum, ele não nasceu para ser igual aos outros. Então isso começa a fazer confusão. Moisés começa a receber de Deus que ele tinha um chamado específico para libertação. Então Moisés, com aquela inquietação, Moisés encontra o filho do seu povo a serem oprimido pelos egípcios. Moisés intervém, Moisés mata os egípcios. Moisés queria ser um libertador, mas Moisés estava a ser libertador na carne. Ele estava a querer cumprir o seu propósito, o seu ministério na carne, fora daquilo que era a vontade plena de Deus. Um propósito, um ministério sem a unção do Espírito. Não funcionou para Moisés. Ali Moisés é cancelado, Moisés já enterra aquele corpo, Moisés esconde, Moisés foge para o deserto. Moisés fugindo para o deserto, Deus está a ensinar que há necessidade, é necessário a unção do Espírito que é moldada através do deserto. Deus está a ensinar a necessidade de transitarmos, de passarmos para o deserto, para que o teu caráter seja moldado, para que a ciência dos egípcios seja moldada, para que a tua personalidade seja removida. Deus necessitou 40 anos na vida de Moisés para que Deus pudesse remover o mau caráter de Moisés, para que Deus pudesse remover a falta de personalidade de Moisés, para que Deus pudesse remover o pensamento de querer fazer a obra de Deus de qualquer maneira na carne. Era necessário o deserto, era necessário a falta, a necessidade, era necessário o calor, era necessário a sede, era necessário faltar coisas para que Moisés compreendesse verdadeiramente a dimensão do propósito, do chamado e a aplicação do propósito de Deus na sua vida. Depois de Moisés ter a consciência e compreendido aquilo que Deus estava a revelar e a fazer na vida dele, Deus aparece para cumprir a promessa que ele fez na vida de Abraão. 400 anos depois de Abraão, Deus cumpre a sua promessa. E Deus manifesta-se para dizer:
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu e não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus está a dizer que Ele fala e Ele confirma. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa quantos anos passem, não importa quantas décadas passem, não importa quantas pessoas se levantam para falar que o teu Deus é mentiroso, para falar que o teu Deus é falso, para falar que o teu Deus não existe. Não importa, importa é o que Deus prometeu para fazer na tua vida. Deus levantou Moisés cumprindo uma promessa que havia falado com Moisés, com Abraão há 400 anos atrás. Deus pega Moisés e Deus confunde Moisés. Moisés olha para aquela visão, Moisés diz: é impossível. Eu fui treinado, eram necessários 40 anos para você ser considerado alguém licenciado nas ciências egípcias. Na época em que Moisés nasceu, era necessário 40 anos. Você tinha que estudar durante 40 anos para você ser considerado expert, para você ser considerado alguém dotado, alguém conhecedor. E Moisés, naquela altura, Moisés olhou para a sarça. Moisés disse: não, eu fui ensinado em alquimia, em transmutação de materiais, eu fui ensinado no ocultismo, eu fui ensinado em fazer em transformar água em vinho, em transformar água em sangue, em muitas práticas, em muitos rituais eu conheci, eu estudei. Como é possível uma sarça, um capim, arder em chama, mas o capim não fica carbonizado, não fica queimado? Como é possível essa visão? Não, Moisés olhava para a visão e Moisés diz: não, eu vou olhar aqui, eu vou esquivar para ver se é assim conforme eu estou a ver. E ali Moisés ouve a voz do Senhor na sarça que ardia, mas não se consumia. Glória a Deus ao Cordeiro. Aleluia. Moisés encara a sarça, a voz clama do alto e Moisés ouve uma voz que mexe com toda a sua estrutura. Moisés começa a ouvir aquela voz que soa como a voz de muitas águas, a voz como de trovão. Moisés não entende nada porque Moisés nunca ouviu essa voz como ele ouvia naquele momento. E ele chama Moisés pelo nome: eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão. Vê que Deus, quando volta-se para Abraão, para Moisés, Deus começa a dizer: eu sou o Deus daquele que eu havia feito uma promessa. Eu desci para cumprir a promessa que eu havia prometido há 400 anos atrás. O Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que cumpre promessa, o Deus que não falha, o Deus que vive e me vê, o Lai Roi, o Shalom Adonai, o Jeová Shammah. Deus se apresentou a Moisés como Deus de teus pais. Você pode até me dizer: mas Abraão está morto, mas Isaac estava morto, mas Jacó estava morto. Eu quero dizer para você: o Deus que você serve não é um Deus de morto, é um Deus de vivo. Ele se apresenta para Moisés como Deus daqueles que estão vivos, como Deus daqueles no qual eu cumpri uma promessa hoje através de você, a Moisés. E Moisés, atento para ouvir a voz de Deus, Deus fala: eu ouvi o clamor do meu povo. O clamor do meu povo subiu até mim. A aflição do meu povo subiu até mim. Portanto, Moisés, vem e eu te enviarei. Vem e eu te enviarei. Moisés
recebe a comissão de Deus. Nesse momento, Moisés recebe a comissão de Deus, recebe o envio de Deus, recebe o chamamento de Deus. Moisés recebe a unção, recebe o poder, recebe a graça, recebe a autoridade que outrora Moisés não tinha quando Moisés matou o egípcio. Amado irmão, quando Moisés não tinha unção, quando Moisés não tinha graça, Moisés queria libertar. Mas depois de receber a graça e a unção, Moisés não quer libertar. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Moisés recebe o poder e Moisés começa a dar desculpa para Deus. Senhor, eu não posso isso, eu tenho aquilo. Moisés começa a colocar limitações naquilo que é o propósito de Deus na vida dele. Mas Deus fala para Moisés: eu te chamei, eu te convoquei, eu te comissionei. Deus está a falar para alguém nesse lugar. Deus está a falar para alguém nesse lugar. Deus está a falar para alguém nesse lugar. Eu te comissionei, eu te chamei, Moisés. Por que você justifica-se? Por que você apresenta desculpa? Por quê? Quando você só sentia o chamado, você queria se mover, sem ter de passar no deserto, sem ter de passar na fornalha da aflição, sem ter de passar na sede, sem ter de passar no calor, naquele sol causticante do deserto, naquele frio causticante da noite. Deus está a falar com alguém nesse lugar. Então Deus chama Moisés e Deus dá poder a Moisés. Deus começa a declarar que eu vi atentamente a aflição do meu povo. E Deus começa a dizer a Moisés: o que é isso na tua mão? E Moisés declara uma vara. Aqui na minha Bíblia eu tenho como epígrafe do capítulo 4 a Bíblia a dizer: Deus concede poderes a Moisés. E quando Moisés completa a sua missão no Egito, Moisés, em pleno rio, em pleno mar Vermelho, no capítulo 15 que nós lemos aqui, Moisés está perante o mar. O povo está com Moisés e atrás do povo estão os exércitos egípcios. Moisés fica ensalçado. Moisés outrora, o libertador cheio de fogo. Moisés outrora, o libertador cheio de unção. Moisés outrora, o libertador que matou pela palavra de Deus os primogênitos do Egito. Ou ele estava ensalçado, pois Moisés não sabia o que fazer. Moisés não sabia o que fazer, ele estava perante o mar. E Moisés olhava para o povo, Moisés olhava para o mar. Moisés olhava para o povo, Moisés olhava para o mar. Moisés olhava para o povo, Moisés olhava para a tropa que estava prestes a chegar até eles e lhes atacar. E o povo apertava, e o povo pressionava, e o Moisés não sabia o que fazer. Moisés olhou para Deus e Moisés disse: Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O povo está me apertar. O povo está me apertar. Daqui a pouco me apedrejam. E Deus dá uma resposta que me intriga. Deus dá uma resposta que me intriga. Deus dá uma resposta que me intriga. Deus fala para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Deus faz uma pergunta que havia feito no princípio da comissão de Moisés. E qual é a pergunta que Deus faz? Deus pergunta a Moisés: o que tens na tua mão? Essa é a pergunta que Deus faz para Moisés. O que tens na tua mão? E Moisés declara: uma vara. A mesma resposta que Moisés dá no princípio é a mesma resposta que Moisés dá nesse episódio na abertura do Mar Vermelho. Moisés fala: eu tenho uma vara. Então Deus dá a resposta
resposta a Moisés acerca daquilo que ele fala, uma vara. Deus fala, por que, Moisés, que clamas a mim? Levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. Muito forte. Amado irmão, Deus está a dizer para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Ah, Moisés, por que clamas a mim? Levanta a tua mão, estende sobre o mar e o povo passará em seco. Amado irmão, eu quero dizer para ti, eu quero dizer para você, que Deus já colocou tudo quanto você necessita na tua vida dentro daquilo que é a tua vara. Deus está a perguntar, por que você clamas a mim? Por que você tem clamado a mim? Eu falo para aquele que é ungido, para aquele que é separado, para aquele que tem propósito, para aquele que é homem de Deus, servo de Deus, serva. Deus está a dizer, por que clamas a mim? Porque Deus está a falar lá atrás, Moisés. Você ouviu a sarça arder? Deus está a falar lá atrás, Moisés. Eu te dei uma vara, eu dei poderes a você, eu te falei que eu coloquei poder nessa vara. Deus está a falar para alguém nesse lugar. Deus está a dizer, por que clamas a mim, Moisés? Por que você clama a mim por emprego? Por que você clama a mim por bênçãos? Por que você clama a mim para suprimento das tuas necessidades, Moisés? A tua felicidade se encontra dentro daquilo que é o teu propósito, dentro daquilo que é a tua necessidade, dentro daquilo que Deus colocou dentro de você. Deus deu uma vara para Moisés. Deus deu uma vara para Moisés. Deus deu uma vara. Deus deu poderes a Moisés. Deus derramou unção. Deus derramou graça sobre a tua vida. E Deus está a dizer, o suprimento daquilo que é a tua vida, o suprimento das tuas necessidades, sejam espirituais, sejam emocionais, sejam sociais, sejam físicas. Deus está a dizer, eu coloquei dentro daquilo que está na tua mão, Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Eu coloquei uma vara nas tuas mãos, Moisés. Por que tu clamas a mim? Deus fazendo essa pergunta para Moisés, Deus denota que ele esperava alguma atitude de Moisés sem antes ser necessário Moisés fazer alguma pergunta para Deus. Quando Deus faz esse trabalho, quando Deus faz esse propósito, quando Deus opera na vida de Moisés, Deus está a declarar para Moisés, está a nos ensinar que Deus não esperava que Moisés clamasse para ele. Deus esperava que Moisés usasse aquilo que ele colocou dentro dele. O sucesso na tua vida, a satisfação na tua vida está dentro da graça de Deus que Deus colocou em você. É dentro da vara aonde Deus colocou o poder para Moisés vencer as circunstâncias da vida. É dentro da vara que Deus colocou o poder para Moisés vencer o mar. Para Moisés abrir o mar, para Moisés quebrar o mar em dois. Deus disse a Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que avança. Era só Moisés determinar, ou o mar se abre, ou o povo passa por cima do mar. Eu quero dizer para você que a graça que Deus colocou dentro da tua vida é uma graça que exige que a circunstância tem que se render mediante a unção, o poder e a autoridade que Deus colocou na tua vida. Eu quero dizer para você que a graça que Deus colocou dentro de você, ela exige que o mar se abre, ela exige que o povo passa por
por cima, ela exige que a água saia da rocha. Eu quero dizer para você, independentemente da dificuldade, independentemente das circunstâncias, independentemente das situações, o mar vai se abrir, a pedra vai jorrar água. Mas isso só acontecerá se você compreender a grandeza de Deus que reside no teu chamado, na unção que Deus derramou dentro de você. Deus declarou a Moisés: o porquê que clamas a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Por que você ora a mim para que você ganhe um salário gordo? Por que você clama a mim para você ter subsistência? Para que não falte, não haja necessidade? Deus está a dizer: Moisés, olha para o que eu te dei. Eu já respondi isso que você me pediu hoje, eu já te respondi. Deus está a dizer a resposta para as tuas orações e necessidades, eu já te dei. Se mova naquilo que eu te dei. O que eu te dei abre mar. Deus está a dizer: o que eu te dei abre mar. O que eu te dei, se não abrir mar, você passa por cima do mar. Deus está a dizer que o que eu te dei faz a água sair da rocha. Deus está a dizer que o que eu te dei faz as codornizes existirem no deserto. O que Deus colocou dentro de você é grande. Não despreza a unção, o poder, a graça de Deus na tua vida. Não despreza, não troca com coisas fúteis. Homem de Deus, mulher de Deus, não despreza o chamado de Deus na tua vida. Viva o chamado, aplica o chamado. A vara de Moisés acompanhou Moisés até o final da sua vida. Eu quero dizer para ti, a tua vara te acompanhará até o final da tua vida. É através da vara que Moisés comeu, bebeu, dormiu, viveu. E é através da tua vara, da tua unção, da tua graça, do propósito da unção que Deus colocou em você, que você viverá para o resto da tua vida. Saiba o que Deus colocou dentro de você. Estude nas Sagradas Escrituras, em oração com Deus, em meditação, em jejum, e você conhecerá e se moverá dentro daquilo que é o propósito, o chamado de Deus na tua vida. Glórias ao Cordeiro de Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero encerrar aqui essa mensagem. Glória a Deus. Um outro dia, se Deus assim o permitir, vamos continuar esta mensagem para a honra e para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. No nome de Jesus.